Com 70 mil refugiados salvos desde 2015, organizações humanitárias que atuam no mar Mediterrâneo têm enfrentado obstáculos para fazer o trabalho naquela região. Países europeus fecham portos e obrigam navios de resgate a viajar durante dias para dificultar a entrada de imigrantes. São pessoas que fogem da miséria, da violência e normalmente do Oriente Médio e da África. Os enviados Leopoldo de Moraes e Ari Peixoto testemunharam todo o processo, como você vai ver agora na reportagem de hoje da série especial. O Geo Barents rasga as águas do Mediterrâneo a uma velocidade média de 13 nós, pouco mais de 24 quilômetros por hora. Com 77 metros de comprimento por 21 de largura, ele já esteve no Brasil, quando ainda era um navio de pesquisa sísmica, uma atividade que busca prováveis reservas de petróleo e gás natural. Hoje, adaptado para busca e salvamento, com hospital, maternidade, sala de observação e 1 tonelada de medicamentos, busca sobreviventes que se arriscam em pequenos botes pelo Mediterrâneo Central. Na sofisticada e tecnológica ponte de comando, o norueguês Willy Paulsen é o responsável pela operação do navio. Durante boa parte da carreira, Paulsen comandou cargueiros pela costa da Noruega. O Geo Barents foi o primeiro trabalho dele em navios humanitários, experiência que já dura 1 ano. É uma sensação especial quando você está resgatando pessoas. É diferente. Navios cargueiros são mais ativos, o tempo todo, de porto a porto. Aqui é mais tranquilo, mas ao mesmo tempo você tem que estar sempre em alerta. Eu pergunto como ele se sentiu quando participou do primeiro resgate. Foi difícil ver tanta gente num bote onde eu nunca embarcaria. Lotado, muitas crianças pequenas, tipo de 20 dias de idade. Impressionante ver isso. Fiquei muito feliz deles terem sido salvos. É um sentimento bom. Um sentimento que eu e o repórter cinematográfico Leopoldo de Moraes compartilhamos a bordo do navio da ONG Internacional Médicos Sem Fronteiras. Há um dia, participamos do salvamento de 13 refugiados sírios e sudaneses. Eles estavam em um bote com queimaduras de 2º grau pela exposição ao sol, depois de fugir da Líbia, um dos países africanos mais próximos da Europa. Como sempre acontece depois de um resgate, a equipe da organização humanitária pede à Itália que determine um porto onde os refugiados possam desembarcar. Desta vez, o porto designado foi o de La Spezia, na Ligúria, bem ao norte do país, a 3 dias e meio de viagem desde o ponto em que eles foram resgatados. E essa determinação não é aleatória. A Virgínia me explica que em janeiro deste ano, a Itália baixou um decreto proibindo navios humanitários de fazer outros resgates enquanto estão a caminho do porto designado. Segundo ela, este é um dos obstáculos impostos pelo governo italiano ao trabalho da organização. Isso é uma prática comum desde o final do ano passado. É uma prática comum desde o fim do ano passado. Com a troca de governo, as regras do jogo mudaram para controlar o fluxo migratório. Então, essa prática de nos levar para desembarcar longe tem uma clara intenção de manter as embarcações de resgate fora de operação. Vocês estão vendo, são 4 dias para ir, mais 4 para voltar, são 7, 8 dias fora da zona de resgate. Este é o objetivo, porque não estamos aqui só para resgatar, também somos testemunhas de tudo o que está acontecendo. Estamos aqui só para resgatar, também para ser testigos de lo que passa. Por causa disso, o MSF e outras 4 ONGs encaminharam à Comissão Europeia uma denúncia contra a lei italiana que dificulta resgates no mar. Além disso, as organizações querem que o país pare com a prática de enviar os navios humanitários para portos distantes dos locais de resgate. Até 2019, La Valletta, na ilha de Malta, era a base para os navios humanitários que operavam no Mediterrâneo junto à costa da Líbia.
Mas, aos poucos, o governo maltês passou a fechar seus portos às embarcações de resgate das organizações não governamentais. Com isso, algumas ONGs reduziram e até suspenderam suas atuações na área. O relatório da Anistia Internacional, divulgado no fim de 2020, denunciou a falta de respeito e proteção aos direitos dos refugiados e acusou Malta de colaborar com o governo da Líbia para interceptar e devolver ao país quem foi resgatado no Mediterrâneo. O representante da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, lembra que a Convenção das Nações Unidas, adotada em 1951, proíbe esse tipo de ação. A gente tem que dar essas condições para que essas pessoas possam proteger as suas vidas. O refugiado ele tem direito a pedir refúgio em outro país, né? Então esse é um dos direitos fundamentais que está na Convenção de 51. Né? Ninguém vai ser devolvido para onde está em risco. Uma atrocidade, segundo o chefe de resgate da ONG. O que nós estamos vendo é um retrocesso. Os europeus não compartilham informações com grupos de busca e resgate, que são as ONGs, mas sim com as autoridades líbias. O ponto central é que quando a Guarda Costeira Líbia intercepta pessoas no mar, elas são levadas de volta ao lugar onde não estão seguras. Os lugares seguros no Mediterrâneo Central são Malta ou Itália. Poucos metros abaixo da sala onde esta entrevista foi realizada, alguns refugiados ainda sentem os efeitos da exaustão provocada pelos 3 dias no mar. Dormir enquanto estavam no bote era um luxo que eles não tinham. Outros retomam tarefas e atividades simples, como a lavagem de roupas e sapatos, o corte de cabelo, um trato na barba. O momento da oração é sagrado. O rapaz põe em dia uma espécie de diário, onde certamente contará a amigos e parentes a história que acaba de viver. Os maus momentos durante a travessia, o medo da morte e o alívio de estar na estatística dos sobreviventes e não na lista dos mortos ou desaparecidos. No fundo, todos eles sabem que ali, naquele momento, o mar, que quase foi túmulo, agora é a estrada que leva a uma nova vida. Amanhã, como é o dia a dia da equipe da organização humanitária responsável pelo resgate de milhares de pessoas no mar. Nós procuramos as embaixadas da Itália, de Malta e da Líbia para responder sobre as queixas das organizações humanitárias. O país africano foi o único que respondeu. Em nota, a representação diplomática da Líbia no Brasil afirmou que as forças marítimas e a guarda costeira salvaram várias pessoas que ficaram sem rumo no mar e que, se houve violações contra imigrantes, foram atos individuais sem nenhuma relação com o governo.